E já estamos de volta com o Temperando o Papo e agora o assunto é com você de casa, meninas e meninos de todo o Brasil. Vocês já passaram pelo problema da insônia? Realmente é um problema muito chato, né? A gente acorda no outro dia sem aquela energia vital para a gente realizar as nossas atividades. Hoje o nosso assunto é insônia e a gente vai receber o fisioterapeuta e acupunturista Wilson Neto. Seja muito bem-vindo, viu, Wilson? Obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, viu, Wilson? Imagina, a gente agradece aqui porque realmente é aqui utilidade pública. Muitas pessoas cada vez mais sofrendo com esse mal, o mal da insônia, né? É verdade. Hoje em dia, né, Ariane, a gente sabe muito bem que a atividade de vida moderna que as pessoas adquirem ao longo da vida, de hábitos e costumes, muitas vezes que a gente encara como natural, mas é inadequado, infelizmente. E a razão pela qual eu estou aqui é para informar as pessoas que estão em casa que como identificar a insônia, porque muitas vezes a pessoa tem e não sabe que tem. A insônia, no caso, é causa? A insônia, ela é consequência, isso, de uma doença de base. Uhum. Como a gente pode classificar isso? Através da ansiedade, por exemplo, síndrome do pânico. Muitas pessoas ansiosas. Não é verdade? Né? Por quê? Porque elas aspiram aquisições na vida, no trabalho, enfim. Então, a ansiedade é uma das portas de entrada para que seja gerada a insônia. Fora a síndrome do pânico, fobias. Então, isso gera um mal-estar que é desencadeado na própria insônia. Sim. É interessante a pessoa começar o tratamento a partir de quando, Wilson? Porque a partir do momento que a insônia está instalada ali na pessoa, ela realmente passando por esse problema, às vezes há meses, né? Porque a gente sempre acha que a gente vai conseguir resolver, né? É verdade. Vamos passar por essa situação, logo eu fico bem. É sempre assim, né? É verdade, com certeza. A gente age. Mas e aí? A partir de que momento que a gente deve procurar um profissional? Não, ótima pergunta. E essa resposta é muito boa de ser respondida, porque quando você tem perda de produtividade, tanto uma dona de casa, por exemplo, né, ela não consegue fazer os afazeres domésticos, quanto um profissional autônomo ou que trabalha numa supervisão ou é dono de algum empreendimento, quando ele perder a produtividade, ficar irritado com facilidade, mau humor, o sono não é de qualidade, não é reparador. Uhum. Quando ele sente que ele demora para pegar no sono e isso impacta durante o dia na sua perda de concentração e tudo mais, isso aí deve ser levado em consideração. É os primeiros sinais da insônia. É quando você fica incapaz de realizar tarefas simples do dia a dia, te causa um mal-estar até. Tem pessoas que vão para a cama já pensando no que fazer no outro dia, né? Exatamente. Eu tenho uma tática para isso. Coloca tudo na agenda antes e vai dormir. Posso fazer um gancho então naquilo que você está falando? Porque a insônia, ela dentro da medicina chinesa, ela afeta, os primeiros órgãos afetados são o fígado e a vesícula biliar. E ela é justamente o que você acabou de falar, planificação. Quando você tem planejamento, você não perde uma boa noite de sono. Quer um exemplo? Vamos supor que você tem um trabalho para fazer na faculdade, por exemplo. Sim. E você sabe que, numa determinada época, você vai ter que entregar aquele trabalho pronto para defender uma tese. O que você faz anteriormente? Você tem que coletar dados para apresentar. Claro. Só que essa coleta de dados tem que ser organizada. Então, a organização começa no início. Então, eu dei um exemplo, mas que vale para todos. Pode ser, claro. Você tem que anotar desde o começo os seus afazeres. Vai dar um relatório, vai oferecer um projeto para uma empresa? Planeja antes, para que a coisa não fique acumulada. Porque o grande problema da insônia é o acúmulo de tarefas. Sim. E aí independente do tanto de tarefas que a gente tem, né, a gente é capaz. É capaz. A gente tem que ver o que é realmente emergência, urgência para a gente resolver naquele momento e ir aí driblando, né, todo o nosso tempo. E eu posso falar uma coisa que agrava ainda mais, que é o quê? A expectativa que gera frustração na vida. Em tudo. Pode ser no âmbito familiar, profissional, de amizade, enfim, aspirações. As suas aspirações, elas são condizentes com a realidade? Uma das causas que levam à insônia é isso, é a falta de um bom planejamento de vida. Isso aqui é realizável ou não é realizável? E outra, plano A, plano B e até plano C, se for preciso. Tem que ter, porque você tem que se adaptar muitas vezes, porque no papel fica muito reto, fica muito fácil
entre aspas, de se chegar a um objetivo. Só que quando você está na prática, não é bem assim que as coisas se apresentam. Então, tendo o plano A, o plano B, o plano C, alguma coisa vai dar certo. Vai, e você não é surpreendido. Sim, Essa é a grande... já está mais preparado. Preparado, e a sua noite de sono é com mais qualidade. Acontece. Exatamente. É porque tem pessoas, assim, que deitam a cabeça no travesseiro e dorme mesmo, dorme. Consciência tranquila. Consciência tranquila de que fez o máximo que pôde fazer e que não será uma surpresa se acontecer algo inesperado. Sim. E detalhe, como é fígado e vesícula biliar, então o fígado é aquele que dá o start para pensamentos e nobres ideais. Então a pessoa que tem um alto ideal na vida. Só que você precisa executar esses nobres ideais. Não adianta ficar... O cemitério está cheio de ideias, né? Cheio de ideias boas, boas, né? Mas que não se concretizaram. Então, a vesícula biliar, na medicina chinesa, ela é o quê? Ela é a continuidade disso. Ela te dá o quê? Permanência naqueles nobres ideais. Por exemplo, o primeiro obstáculo que houver, a vesícula biliar não deixa você desistir. Sim. Agora, Wilson, fala pra gente. Quando o paciente chega até você, você começa o tratamento, mas você também tem um modo diferenciado, né? Sim. Qual é? Eu uso superímãs magnéticos aonde iriam as agulhas. Eu então faço um tratamento, não tem dor e não tem agulha. Não tem agulha. Não. E a eficácia é tanto quanto ou mais que a agulha, porque já é comprovado cientificamente que os superímãs magnéticos, que a gente dá o nome de acupuntura magnética, elas têm uma eficácia muito grande e de rápida absorção pelo paciente, porque ela age no sangue e nos meridianos que tem os mapas, né, de meridianos da acupuntura. Sim, então tem os pontos específicos para cada problema. Para cada pessoa e problema. Tá. Né? Para cada pessoa também, então é muito individualizado? Tudo individualizado e são 7 etapas. Na primeira consulta, a gente cumpre 7 etapas de avaliação. Quais são elas? Primeiro, identificar qual é o órgão atual, porque às vezes a insônia ela já é crônica. Então ela já foi para o intestino grosso, ela já foi para o estômago. Então proliferou. Proliferou e afetou o sistema imunológico. Então, porque o estômago tem tudo a ver com o sistema imunológico. E o intestino principalmente, porque tem mais células do que o próprio neurônio, o próprio cérebro. Então, o intestino delgado, principalmente, ele é muito associado ao sistema imunológico junto com o intestino grosso. Então, o que a gente faz? A gente sabe que aquela pessoa tem insônia, mas ela tem uma doença de base. No consultório, a gente se preocupa com tudo. Então, muitas vezes ela tem artrite, ela tem osteoporose, ela tem dor de cabeça severa, dores fulminantes, aquelas que latejam. Então, e muitas vezes tem pessoas que sofrem muito. Sofrem muito. A gente chega ao lado da pessoa, ela realmente fica se queixando o tempo todo de dores e não há o que fazer para essa pessoa. Exatamente. Então, tem essa solução, vocês fazem esse mapeamento, Isso, né? E o detalhe mais curioso é que você tira uma dor de uma pessoa que tem insônia sem atuar nos pontos de dor, é um ponto emocional. Tudo é emoção, né, Wilson? Emocional, e principalmente na insônia. Por quê? Você sabe que na insônia aquela dor vai sumir, se você aborda o aspecto, no caso, emocional. Diferentemente de uma dor pura e simplesmente de um trauma, que você põe pontos mais associados com a parte física. A gente, na insônia, se preocupa em colocar também a emocional, para essa pessoa ter uma melhor qualidade de vida e o sono melhorar, porque a dor tira o sono. O sono foi decorrência da insônia, então vira uma cascata de eventos que a pessoa não consegue lidar. Sim, esses são alguns fatores que são avaliados. Quais os outros? Os outros, primeiro os órgãos, depois quantas sessões são necessárias. Sim. Então, o paciente... Você estava me falando que pelo menos 20. Pelo menos, em média, 20 sessões, você tem um resultado excelente com a acupuntura magnética. Volta a dormir. Volta a dormir. E o interessante é que na avaliação o paciente vai ele mesmo se monitorando, porque uma vez por semana ele vai identificar o quanto ele já evoluiu com o nosso tratamento. Olha só. Então ele já vai fazendo o tratamento, em consequência disso, ele já vai tendo melhorias ali no seu sono. Visível, porque eu monto um gráfico, que esse gráfico tem os órgãos. Cada órgão, ele relata o quanto de comprometimento foi ocasionado. E a gente consegue comparar esse gráfico depois. É isso que é interessante. E aí então, na primeira sessão até a última sessão, vocês comparam os gráficos e veem a evolução. Porque a gente é muito visual, né? E o paciente, ele também é orientado, principalmente,
forma de abordar é importante porque o paciente ele vai ficar conectado com o tratamento, ele não fica à margem. É importante dizer o seguinte, que o sucesso do tratamento, o paciente ele está junto. Como ele pode estar junto com o terapeuta? Primeiro, ele, ao sair do consultório, a cada sessão, dependendo da necessidade, a gente orienta ele em casa. Lembra que eu mencionei estilo de vida, objetivos, nobres, metas e tudo mais? Então, que tipo de meta, não precisa nem se aprofundar no que é, mas o que ele pode fazer diante das próprias aspirações, porque a expectativa leva à frustração. Esse é o grande problema da insônia, a frustração por um mau planejamento. O medo dela também? O medo vem depois. Tá. Porque o medo vem depois da frustração? Primeiro não tem expectativa, ele fez o plano. Sim. Olha, eu quero chegar em determinado lugar, seja dona de casa, seja empresário, não importa. A pessoa tem um objetivo. Eu quero ajudar o meu filho. Só que para você fazer isso, você tem que colocar no papel quais os detalhes que isso pode chegar lá. Só que o detalhe qual é? Ela não conseguiu. A pessoa não se realizou naquele plano. E adivinha o que acontece a próxima etapa? Frustração. Da frustração, ela se sente incapaz de ter novas ideias, ou melhor, ir por outra via. Não dá nessa via. Claro. Plano B ou plano C, como você mesmo mencionou. E vai chegar no mesmo lugar. Exatamente. Sim. No mesmo lugar. Pode demorar um pouco mais. Só muda os caminhos. Muda os caminhos, mas o objetivo você chegou lá. E a frustração vem o medo, vem a insegurança, porque a pessoa fica insegura, né? É a paciência, gente, o equilíbrio, né? Sempre. Bom, para vocês que quiserem enviar perguntas ou entrar em contato com ele, Wilson Neto, fisioterapeuta, acupunturista. Por favor, seus contatos, Wilson. Eu tenho o meu site, que é acupunturamagnética.fst.br. Tem o meu blog doutorneto.blogspot.com e eu vou deixar meu contato também, que é o 2507-5015, na Clínica Vivenciar. Agradeço a sua participação, viu, doutor Wilson? Bom? Obrigado pelo convite. Bom, e vocês continuem aí, temperando o papo, vai para o intervalinho rapidinho, mas é sempre muito rápido. Eu te espero no próximo bloco.